Bom dia, sétimo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim. Esse é o meu sinal. E comigo aqui o Sidney. Olá, Sidney. Na sequência teremos o André. Então essa aula será feita por mim, pelo Sidney, pelo André, por vocês, professores, alunos que estão nos assistindo, por toda essa equipe técnica que está aqui conosco. Lembrando que essa é uma aula em conjunto, né? Então fiquem à vontade, professores, para colocar aqui no chat as considerações de vocês acerca do tema de hoje, que é um tema, assim, muito importante, porque é um tema que fala de nós, né? Da nossa formação étnica, de nós, né? Nós, povos afrodescendentes. E nós vamos falar diferente, a gente vai mudar um pouquinho aqui a narrativa. A gente não vai falar só da escravidão, vamos falar sobretudo de resistência, né? Porque a gente precisa desconstruir da história, né? Sempre que fala de escravidão, remete-se à escravidão moderna, à escravidão do homem e da mulher negra, né? A gente precisa lembrar que houve escravidão em todo o mundo antigo. Nós tivemos escravidão, Roma, Grécia teve escravidão. Inclusive, impérios na África também tiveram escravidão. Na Idade Média, a gente tinha ali um resquício de escravidão. Mas qual que é a diferença, né? Por que a gente fala tanto da escravidão moderna que aconteceu com o africano? Por que a gente fala tanto disso? Então eu vou deixar essa reflexão, né? Por que a escravidão moderna do homem africano, ela foi diferente, né? Em quais aspectos? Eu vou deixar essa reflexão para vocês enquanto eu faço a leitura aqui da habilidade. Dá uma olhadinha na tela. Então a aula de hoje é Palmares Vive, né? Estamos já numa habilidade do sétimo ano. A nossa habilidade, ela tem o verbo de análise, né? Então nós faremos juntos aqui uma análise sétimo ano. É sempre importante ver, né, o verbo da habilidade para entender qual é o movimento. Qual que é o movimento que faremos? Uma análise. O que nós vamos analisar? As condições das pessoas escravizadas. E identificar as formas de resistência. Olha só, onde houve escravidão, teve resistência. Resistência aqui, a escravidão, e o nosso recorte vai ser América Portuguesa, está bem? América Portuguesa, vocês sabem que é o Brasil, né? Sétimo ano. Objetivo, iremos analisar as condições de vida e a resistência dos escravizados na América Portuguesa. Então, olha só, a habilidade ela já trouxe aqui para nós uma parte da narrativa, né? Então, nós iremos analisar. Vamos fazer uma análise aqui. O que nós vamos analisar? As condições das pessoas escravizadas. Como que elas resistiram? Então, a habilidade já fala, existiu escravidão, mas em contrapartida teve resistência. Então, os povos sempre resistiram a essa forma de tratamento, a essa instituição tão antiga que é a escravidão. E o nosso recorte é ali a América Portuguesa. E aí eu vou dar um ótimo dia aqui para os professores que estão comigo, ó, a Escola Marasca de Rio Claro. Que legal, marcando presença. Muito obrigada, Escola Marasca de Rio Claro. E hoje é pro Joseli Dantas. Bom dia. Nós vamos falar sobretudo de resistência, né? Vamos falar de resistência, de representatividade afro. Vamos contar a nossa história dos nossos antepassados. Isso é tão importante. Quando a gente fala de história, parece que é tudo no passado, é tudo o que aconteceu. Mas quando a gente trata de África, quando a gente trata de escravidão do homem e da mulher negro, nós percebemos o quanto que a história permanece nos dias de hoje, né? O quanto que nós temos do passado ainda acontecendo aqui, né? Mas essa aula, eu até costumo dizer que ela é um presente da Lei 10.639, né? Que é uma lei que ela obriga que as escolas particulares e não particulares a ter o ensino de África nos seus currículos. Isso é muito importante. E aí, professores, eu vou começar com essa questão. Dá uma olhadinha na tela, olha lá. No seu dia a dia, você consegue perceber a permanência das formas de resistência contra a escravidão que ocorreu no Brasil? E aí essa pergunta ela é um pouquinho diferente, ó, porque o que a gente quer saber aqui? Você percebe hoje que existe permanência da resistência? Porque permanência da escravidão nós sabemos que é o racismo. É a permanência histórica da escravidão. É o resquício da escravidão. É esse racismo estrutural que nós vivemos.
Mas hoje nós vamos falar de resistência, porque o nosso povo resistiu, né? Estamos aqui, né? Então o nosso povo resistiu. Então olha só, alunos do 7º ano, vocês conseguem perceber hoje permanências de resistência africana? Então, onde estão essas resistências? Eu vou deixar 1 minuto e meio para que vocês respondam. Traga também o nome do aluno, a cidade de vocês, o nome da escola. É sempre um prazer mencioná-los aqui. 1 minuto e meio. Voltamos. Muito obrigada a todos que participaram aqui no chat. Gente, cada resposta é interessante, né? Essa aula ela é muito importante, porque essa aula é quando a gente começa a perceber que a história está falando de nós, né? A história, ela tá contando a minha história, a história de vocês, dos pais, dos avós de vocês. É muito legal. E aí eu trouxe aqui, ó, pro Ricardo. Então, quais são as permanências? O pro Ricardo disse assim, ó, estão na comida, na cultura, na dança, na religiosidade. Infelizmente, religiosidade esta que sofre também preconceito, mas ainda continua sendo resistência. E aí nós temos a Pro Liliane, da escola Pei Fernando Nobre. Sim, através de movimentos de resistência como falas negras. Isso aí, Pro, que legal. O Pro Paulo. O aluno Nicolas e a Beatriz Eduarda, de Rio Claro, escola marasca, maravilhosos, continuam as manifestações contra o racismo velado existente na sociedade, através de movimentos de negros a favor de um tratamento igualitário para todos os humanos. É sempre sobre igualdade, né? O assunto é sempre sobre igualdade. E aí nós temos a Pro Elizabeth, a aluna Giovana disse assim, sim, é bem escondido, mas ainda tem. Então, a Giovana ela acha assim que essas manifestações elas estão escondidas, mas que elas existem. E ela tem razão, porque as manifestações afrodescendentes, elas sofrem sim um preconceito, né? É como se eles estivessem calando a cultura, deixando ela invisível. A gente pode chamar também aí de epistemicídio, né? Quando a gente pega todas aquelas práticas e saberes daquele povo que é antigo e acaba, né? Faz morrer aquelas práticas. Mas eles ainda são resistência. Aliás, eles não, nós somos a resistência, né? Estamos aqui nas universidades, somos doutores, somos professores, somos médicos, somos, né? Continuamos aqui, resistindo. E aí, aqui um ótimo dia, então, para Benedito Borges, de Vieira, em Mogi das Cruzes, e para a professora Dulce. Legal, podem continuar contribuindo, é bem legal quando vocês contribuem. E assim, é isso mesmo. Então, tudo que vocês responderam está muito correto. A maior permanência, né, que nós temos aí de resistência é a arte, a cultura, a comida, a religiosidade, isso tudo. Eu até trouxe alguns objetos aqui que eles falam muito de representatividade, né? Nós temos as bonecas, as meninas hoje procurando bonecas negras porque elas querem se sentir representadas. Gente, isso é resistência, né? Quando uma criança ela busca uma boneca negra, ela está resistindo. Ela diz assim, eu faço parte dessa sociedade, quero me ver também representada. Isso é resistência. E aí eu trouxe para vocês um vídeo
onde nós vamos mostrar algumas resistências também contra a escravidão que estão presentes hoje. Écrire, c'est magique. Tu n'as pas eu ce sentiment? Je me souviens quand Rosa Parks se rebella dans le bus à l'heure de la lutte des races, noir est le fruit de l'arbuste. Je me souviens de Martin Luther King et son rêve dans lequel les hommes seraient égaux et prêts pour la trêve. Je me souviens de Marcus Garvey, le prophète man, de Malcolm X et de Nation of Islam. Je me souviens de Muhammad Ali et de sa frappe légendaire, un brave avec un fort caractère. Je me souviens quand Jordan s'éleva dans les airs, quand Usain Bolt fendit le vent et la poussière. Je me souviens du roi Pelé, de son jeu ensorcelé, de son talent à pousser le ballon dans le filet. Je me souviens de Terry, carrure impressionnante, un guerrier olympique qui peut te laisser dans la tourmente. Je me souviens aussi de Miles et de son jazz enflammé, de Jimmy et de sa guitare endiablée. Je me souviens de B.B. King et de ses airs swing, de Bob Marley cause I wanna jamming. Et Compay et Imbra, Del et Dos Gardenias, sa mélancolie cubaine, tu couches même ton Caredas. Sur un son de Michael, le roi de la pop, ou de James Bond dans son play dans le hip-hop. Je me souviens de Madame Morrison, récompensée pour sa plume, les belles lettres résonnent la tête dans l'enclume. Je me souviens de Hughes et du Grand Dumas, de bons hommes au bon cœur qui avaient de bons karmas. Je me souviens du candomblé ou encore du vaudou, religion doublée d'un rite transcendantal assez fou. Là-bas je vois des gnawas qui survivent dans ce dawa et les révoltés qui dansent sur un air de capoeira. Je me souviens de Basquiat et de ses belles prouesses, le hip-hop remplace pour ses lettres de noblesse. Que legal, né? Então a gente conversou até aqui um pouquinho sobre resistência na atualidade. Eu mostrei para vocês alguns exemplos de resistência na atualidade e é legal que vocês continuem conversando sobre isto, porque muitos projetos de vida de vocês, alunos do 7º ano, pode passar por um desses movimentos de resistência. Muitos de vocês podem, por exemplo, se dedicar à arte, à dança, à cultura, ou vocês podem também querer ser médicos, astronautas. Então, ser, né, uma pessoa negra no século XXI que ocupa lugares de poder também é uma forma de resistência. E aí, vamos falar um pouquinho, então, voltando agora para o passado. Dá uma olhadinha aí na tela. E aí, as condições das pessoas escravizadas na América Portuguesa. E eu gosto de falar sempre assim, ó, 7º ano, eu vou mostrar para vocês cenas do que aconteceu aqui, um recorte na América Portuguesa, aqui no Brasil. Faremos um recorte, século XVI, né? Só que assim, a nossa história, a história do povo negro, ela não começa com a escravidão no Brasil, combinado? Então a nossa autoestima continua elevada, porque nós somos aqueles povos lá da África, né? Os nossos antepassados, eles eram reis e rainhas na África e vieram escravizados aqui para a América Portuguesa. Então, é um recorte, é um pedaço da história. A nossa história não é toda essa, está bem? Então, é só uma parte da nossa história. Lembrando que nós éramos reis e rainhas na África e aí nós temos esse pedacinho, combinado? Isso não resume a nossa história. E aí, voltando então lá na tela, eu vou mostrar algumas cenas, né, do que acontecia aqui na América Portuguesa. Aí a gente já tem a vida na Casa Grande. Então, vocês estão vendo a Casa Grande e as crianças negras ali servindo ali servindo aquele casal, aquela família. Então, eram várias formas de trabalho, né? Desde servir ali na família, alguns eram escravos de ganho que iam para as ruas vender, vender doce, vender queijo, e aí aquele dinheiro que eles ganhavam, eles traziam para o seu senhor. Outra forma também de viver, né, nesse século foi, na Casa Grande, foi como a babá. Eugen Keller, né, e sua babá em Pernambuco. Então, elas eram amas de leite, elas cuidavam das crianças. Essa era uma forma de existir. Essa mulher, ela está cuidando dessa criança, o seu filho, né? Onde estará o seu filho neste momento? Provavelmente, ou ele foi vendido, ou ele está trabalhando, né, na plantação, ou ele está servindo o seu dono, certo? Enquanto essa mulher cuida
desta criança. Mais uma fonte iconográfica para vocês. Olha lá, o papel dos escravizados na economia. Isso é tão importante, né? Escravizados, incluindo crianças, reunidos em uma fazenda de café no Brasil. Então, sempre que a gente falar de escravidão e falar da presença africana aqui no Brasil, precisamos deixar sempre muito pontuado que o trabalho dos africanos aqui no Brasil, ela enriquece o Brasil também, né? Nós temos diversos ciclos econômicos aqui no Brasil que foram trabalhados com mãos de homens e mulheres africanos. Então, assim, toda a riqueza econômica do Brasil, e vamos remeter aqui, fazer um recorte, né, para as plantações de café, toda a riqueza econômica do Brasil, ela aconteceu porque nós tínhamos trabalhadores escravizados africanos. Então, assim, africanos tinham técnicas e saberes que eles já aprenderam lá na África, eles eram exímios... Eles sabiam mexer com mineração, eles eram exímios agricultores, né? Porque lá já existiam sociedades muito avançadas. E quando eles vêm aqui para o Brasil, para a América Portuguesa, eles vêm com esses conhecimentos e técnicas. Então, esse conhecimento e técnica do homem e da mulher africano, quando chega aqui no Brasil, ajuda a enriquecer o Brasil. Então, muita gente ouve assim, mas alguns povos enriqueceram o Brasil. Os africanos também enriqueceram. Porque eles trabalharam aqui em Minas, trabalharam nas fazendas, nas plantações. Então, esse povo, né, nós, porque é a nossa história, né? Eu sou uma afrodescendente, né? O nosso povo chegou aqui escravizado e fez o Brasil ficar rico também. Então, a gente não pode esquecer isso, que a mão de obra escravizada enriqueceu o Brasil, certo? E aí, vamos ver. As piores cenas, né? Que são cenas até difíceis de mostrar, difíceis de falar. Eu confesso que para mim é um tema bem sensível. Escravidão no Brasil, o Jean-Baptiste Debré, ele vem junto com a família real. Vocês se lembram? Bom, talvez vocês não se lembrem agora, mas a família real, ela vem para o Brasil e aí junto vem uma missão artística, trazer artistas. E o Debré, ele faz muito disso, né? De retratar ali o dia a dia. E aí ele está mostrando aqui formas de repressão. Né? Lembrando que o escravizado na Idade Moderna, na América Portuguesa, ele é um objeto, ele está desumanizado, né? Ele está desumanizado. Diferente do que foi a escravidão lá na Antiguidade, diferente do que foi a servidão na Idade Média, por exemplo. Mais uma imagem bem horrível, assim, cenas que a gente, infelizmente, amarga na história do Brasil. Punições em praças públicas, Praça Santana, esse aí já é Rugendas. Então, vocês estão vendo uma punição em praça pública. Se teve punição é porque esses povos estavam resistindo, né? Se eles estavam sendo punidos, é porque eles estavam resistindo. E a gente precisa sempre focar na resistência. Lembrar o que aconteceu no passado, mas focar que estamos resistindo. E hoje a nossa resistência é como? Na escola, quando você tira uma boa nota, quando você foca no seu projeto de vida e fala, olha, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um médico, eu quero estar em um cargo de excelência, quero estar em um cargo de comando. Isso também é resistência, 7º ano. Mas, voltando para o passado, como que esses homens e mulheres, os nossos antepassados, resistiram? Dá uma olhadinha aí na tela. Então, vocês estão vendo aí a sede administrativa dos quilombos. E vamos falar dos quilombos, que foi uma forma de resistência lá na América Portuguesa, né? Então, o que significa quilombos? Guerreiros da mata. Opa! Fundação de Palmares, foi no século XVI. Então, no século XVI, eles já fundam Palmares. Palmares, gente, é formado por 12 povoados ou mocambos. Se chama assim, povoados ou mocambos. Então, são 12 conjuntos de povoados que junto forma Palmares. No seu auge, contava com 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. Pessoas que estavam ali resistindo à escravidão. Vocês estão vendo agora a região da Serra da Barriga, fica lá em Alagoas. Nessa região, essa foto ela é atual, ela é de 2021. É uma foto bem atual, aliás, desculpem, ela é de 2017. É uma foto atual ali da Serra da Barriga, local que abrigou Palmares. E aí, antes de falar um pouquinho de Palmares, que eu queria contar uma história para vocês. Porque, assim, Palmares, ela começa muito antes do Brasil.
lá na África, né, teve uma guerra entre o rei de Portugal e o rei da África, né? O rei do Congo, que era o rei Mani Congo. Ele tinha uma filha chamada Aqualtune, e a Aqualtune era uma princesa, né? E na África, nós temos a história das Candaces. Das Candaces, elas eram mulheres guerreiras, né? O papel da mulher em algumas sociedades africanas é muito diferente do que a gente vê em outras civilizações. Bom, a Aqualtune, ela foi feita escrava e trazida para o Nordeste brasileiro. Só que a Aqualtune, ela resiste, ela não aceita a escravidão e junto com uma série de homens e mulheres ali escravizados também, eles partem, eles fogem e vão para a Serra da Barriga. E ali eles formam Palmares, certo? E aí, voltando na tela, dá uma olhadinha lá. Habitantes, né? No geral, quem eram os habitantes de Palmares? Negros, indígenas e alguns brancos, pouquíssimos, mas tinham brancos também ali. Economia, né? Do que eles viviam em Palmares? Da caça, da pesca, plantação e artesanato. A Serra da Barriga, ela está localizada no atual município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. A época do Quilombo dos Palmares fazia parte da capitania de Pernambuco. Lembra lá das capitanias hereditárias? Então, Palmares fazia parte da capitania de Pernambuco. Inclusive, Palmares foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional e Artístico, que é o IPHAN, em 1986. E aí, quando eu falo para vocês, olha só, a nossa história de resistência, a história de permanência, é pelo seguinte: Palmares existe até hoje. Inclusive, hoje, no estado de São Paulo, são diversas as comunidades remanescentes quilombolas. Né? A Constituição, inclusive, garante alguns direitos a essas comunidades remanescentes quilombolas. Nós falamos de Palmares porque é a que teve maior número de pessoas, é a mais famosa, mas temos aí diversas comunidades remanescentes que continuam sendo resistência. E aí, para voltar nos dias atuais, eu vou mostrar um pouco da resistência para vocês de Palmares e vou deixar um vídeo para vocês assistirem. Aí comecei fazendo promessa. O pessoal fazia promessa com as imagens. Aí vinha perguntar se eu fazia aquela peça, ou um coração, a mão, a cabeça, ou um pé, qualquer peça que pedisse para mim fazer a promessa, eu fazia. Entregava a pessoa, aquela pessoa me dava o agrado. Depois o pessoal do Sebrae apareceu em casa, começou me incentivando para mim melhorar mais o trabalho. Com peças que viajam o mundo todo, Dona Irineia faz parte do Patrimônio Vivo de Alagoas desde 2005, título que ajuda a artesã a complementar a sua renda. Acho que está com mais de 10 anos que eu recebo Patrimônio Vivo. É uma bolsa pelo governo. Dá para gastar em casa mesmo. Com a família, que a minha família é grande. Quantos filhos? 10. E achei pouco, peguei outra para criar. Neto tinha também uns 15 ou mais, não sei nem dar conta. Não tenho nada assim para dizer, eu vou juntar, vou comprar um carro, vou me embelezar do meu serviço, porque se eu for fazer isso, já tenho um filho com precisão, né? Passando necessidade, eu já tenho que tirar daquele que eu ganho para ajudar. Isso aqui foi meu velho que fez. É um cavalo. O que é mais difícil de fazer? Homem, para quem sabe mexer, nada não é difícil não. Agora para quem não sabe, né? Pega no barro, amassa para lá, amassa para cá, não sabe o que é que faça. Mas para quem sabe mexer, pega no barro, já vai direto na intenção de fazer o que quer fazer. Uma dessas acho que passa umas 2 horas. E no mesmo dia não dá acabamento não. Forma ela, deixa toda formada e no outro dia que pega para tirar o excesso do barro, que ela fica assim, toda cheia de catombinho, caroço, né? Aí ele tem que pegar uma faca ou um ferro, rapar ela todinha, depois eu venho atrás com a pedra, aliso ela ou mesmo um espeto, tiro aquele excesso todinho para ela ficar assim lisinha. Trabalho.
Então, nós identificamos aí a arte como uma forma de resistência. Professores queridos, alunos, espero que vocês tenham gostado da aula. É lógico que é um tema que tem que ser estendido e conversado muito aí na sala de aula. Avaliem aquilo que vocês gostaram, pontuem. O que vocês não gostaram também, pontuem para que a gente possa sempre melhorar. Lembrando que o material está todo completo lá no repositório. Muito obrigada, professores que me acompanharam e alunos, e tchau, tchau, até a próxima.